Continuação a leitura de Reis, Moscas e um Gole de Astúcia. Hoje a história é dos reis sábios. Ele mostra aqui, vou arrumar para você ver, um trono, né? Essa é a foto da imagem do conto. Os reis sábios. Em um reino distante, um velho rei estava muito doente, jamais se casara e nem tivera filhos, mas tinha 3 sobrinhos queridos, cada um deles filho de uma das suas 3 irmãs. Sentindo que ficava cada vez mais fraco, o soberano mandou chamar os 3 sobrinhos à sua presença. Reunindo todo o seu fôlego, disse-lhes: Queridos, vocês têm me trazido imensas alegrias. Agora estou no final da minha vida e quando morrer, um de vocês deverá reinar em meu lugar. Quero que saiba que não é fácil ser rei. Nosso povo é difícil de contentar e, embora eu tenha feito todo o possível, nunca consegui ver todos os súditos satisfeitos. Por isso, minha vida foi muito dura, sempre tentando resolver as coisas de maneira a que todos ficassem bem e vendo que no máximo conseguia contentar a maioria. Não sei qual de vocês escolher, por isso determino que reine primeiro o mais velho e só caso de problema seja substituído pelo do meio e somente se houver um imprevisto o mais jovem será rei. Dias mais tarde, o rei morreu e foi enterrado com pompa e muitas homenagens, embora ele mesmo considerasse que houvesse súditos insatisfeitos. Os que os sobrinhos viram por ocasião de sua morte foi quanto o tio era amado. Passado o luto, a corte procedeu à cerimônia de coroação do sobrinho mais velho. Que boa coisa é ser rei, disse o rapaz. Poderei me divertir quando quiser, sem ninguém me criticar. Afinal, quem irá dizer algo contra o rei? E para começar, amanhã dormirei até a hora que bem entender. Na manhã seguinte, logo cedo, os conselheiros apareceram à sua procura. Foram informados de que ele dormia e deixara ordens expressas para não ser incomodado. Voltaram a procurá-lo no meio-dia. No entanto, logo após o almoço, o rei tinha decidido passar a tarde jogando bola e deixou avisado que estaria ocupado com o jogo e não admitia ser interrompido. Assim, os conselheiros resolveram retornar somente no início da noite. Nesse horário, porém, foram avisados de que o soberano decidira dar uma volta a cavalo e não podia ser incomodado. Na manhã seguinte, os conselheiros tentaram de novo, mas o rei tinha saído para caçar. Voltaram à tarde, mas o soberano nadava. Retornaram no final do dia, mas sua majestade andava a cavalo. Na outra manhã, os conselheiros tentaram falar com o rei, mas ele ouvia música. Mais tarde, voltaram, mas ele subia as montanhas. Horas depois, sua majestade fazia um piquenique. Pensaram os conselheiros que seria melhor tentar encontrar o rei à noite. No entanto, numa noite ele estava em um baile, na noite seguinte em um concerto, na terceira assistindo uma peça de teatro. Quem mais trabalhava era o camareiro real, sempre correndo para vestir o rei apropriadamente e ainda penteá-lo, escová-lo e perfumá-lo. E dessa maneira, de sono em sono, de baile em baile, de caçada em caçada, o rei nunca estava disponível para conversar com ninguém do reino sobre assunto nenhum que não dissesse respeito à sua própria diversão. Uniram-se os conselheiros e, num dia logo cedo, cercaram a cama do soberano, puxaram-lhe as cobertas e disseram-lhe tudo o que precisava ser resolvido por ele. O rei tomou um susto, tentou inteirar-se de suas obrigações e, mesmo antes daquele dia terminar, tirou a coroa e disse: Chega, para mim é demais. Ser rei é chato e difícil. Busquem lá meu primo. E foi assim que o sobrinho do meio foi levado ao palácio para que fosse coroado e passasse a ser rei. Enquanto a festa de coroação era providenciada, o ex-rei andava pelos campos em busca do que fazer. Nem vida de nobre queria mais para si. Numa bonita propriedade, aproximou-se de um grupo de homens que consertavam uma cerca. Bom dia, será que vocês têm trabalho para mais um? O mais velho do grupo apresentou-se como dono da propriedade e perguntou o que ele sabia fazer. Não sei fazer nada, mas me disponho a aprender.
O senhor pensou um pouco, pareceu lembrar-se de algo e disse: olha, estou precisando de alguém para pastorear os gansos. Estão naquele galpão ali. Você os tange até o pasto ao lado do lago e fica ali tomando conta deles. Depois os traz de volta ao final de tarde. Se quiser, eu lhe mostro como faz. Lá foram eles para o campo e dali a poucos dias o ex-rei estava tranquilo, encostado junto a uma árvore, esperando a hora de recolher seus novos súditos. No castelo, tão logo tomou posse, o novo soberano reuniu seus conselheiros e disse: senhores, farei meu trabalho o melhor que eu puder, porém eu nada sei sobre o reino, nem sobre como reinar. Então espero seus conselhos para fazer o que me dizem. Os conselheiros ficaram bem impressionados com tão boa disposição. Na manhã seguinte, ao chegar o primeiro conselheiro, lá estava o rei arrumado, aprumado, penteado, perfumado e sentado diante da mesa real, que ainda estava vazia. O primeiro conselheiro não perdeu tempo. Majestade, bom dia. Venho tratar de um assunto muito importante. As últimas chuvas causaram um estrago enorme nas construções ao lado oeste do reino, e é preciso tomar providência agora mesmo. Se Vossa Majestade me permite, ordeno já o começo das obras. E espalhou sobre a mesa uma porção de mapas e papéis. Pouco depois, o soberano disse: não resta a menor dúvida que você tem razão, conselheiro. Pode dar início às obras imediatamente. O primeiro conselheiro partiu todo contente. Quase deu um encontrão no segundo conselheiro, que chegava preocupadíssimo e sobraçando uma pilha de papéis. Cumprimentaram-se. O segundo conselheiro então entrou no salão real. Bom dia, majestade, que bom vê-lo já tão disposto pela manhã. Venho tratar de uma questão importantíssima. O exército real precisa de novos uniformes e ainda é necessário providenciar alimentação melhor. O segundo conselheiro disparou na mesa mais papéis e provou seu ponto de vista baseado em dados. O soberano, passado alguns minutos, concordou. Não há dúvida que você tem toda a razão, conselheiro. Pode providenciar os uniformes e a melhora da alimentação dos soldados. Bom, ainda passaram por ali naquele dia o terceiro conselheiro, o arquiteto real, a maestrina da orquestra do rei, o cozinheiro da cozinha real, o pintor oficial do reino, o professor das crianças do reino, a real professora dos jovens e, por fim, o médico dos médicos do rei. O rei, coitado, terminou o dia exausto, nem quis jantar, preferiu ir logo dormir e, ao ver o camareiro real, tinha um ar de quem queria conversar, disse logo: por favor, será que podemos falar amanhã? Não aguento mais ouvir nenhum problema. Já sei, você também deve ter uma solução ótima, mas eu ouço amanhã, prometo. Na manhã seguinte, o rei estava um pouco menos aprumado do que na véspera. Não demorou a aparecer o tesoureiro real, que foi espalhando na mesa mais uma porção de papéis. Majestade, bom dia. Estou aqui com esses pedidos do primeiro conselheiro real, do segundo conselheiro real, do terceiro conselheiro real, do arquiteto real, da maestrina da orquestra real, do cozinheiro da cozinha real, do pintor oficial do reino, do professor das crianças do reino, da real professora dos jovens, do médico dos médicos do rei. O soberano olhava espantadíssimo para a montanha de papéis que se formava. E, por fim, tenho aqui o pedido do chefe dos camareiros do rei para renovar o seu guarda-roupa real. O rei nem conseguiu responder. Pois é, majestade, vim aqui apresentar onde é que vamos buscar dinheiro para tudo isso. O tesouro real é limitado, meu rei. Não temos recursos nem para metade desses pedidos. O rei perguntou então: mas os pedidos são justos e pode esquecer o meu guarda-roupa. Eu fico com as roupas que sobraram do meu primo e já fico contente. O tesoureiro real suspirou. Muita generosidade sua, majestade, mas continuamos sem ter como resolver a questão. Os pedidos são justos, mas não temos recursos. O rei mandou que chamasse todos os conselheiros, o arquiteto, a maestrina, o cozinheiro, o pintor, o professor, a professora, os médicos dos médicos do rei, para que juntos, com o auxílio do tesoureiro, chegassem a uma conclusão. Pois é, mas não só não chegaram a nenhuma conclusão, como brigaram por muitas horas, até que notaram que o rei não estava mais no salão. Procura que procura pelo rei no palácio, chegaram ao camareiro real, que sabia mesmo das coisas. O rei partiu, pediu pela roupa que trazia vestida no dia em que chegou ao palácio, colocou-a e me disse que iria embora, que não servia para rei. Senhores, aonde vão? A coroa está aqui.
O primeiro conselheiro voltou para pegar a coroa, enquanto o segundo conselheiro ia atrás do mensageiro real para enviá-lo à propriedade do último sobrinho do velho rei. O terceiro conselheiro foi redigir a carta convocatória. Enquanto no palácio esse movimento ocupava todos, o sobrinho do meio caminhava pelo campo, passou pelo lago e vislumbrou o primo mais velho deitado sobre a copa de uma árvore. Acenou, aproximou-se. Então, primo, como vai a vida? O outro feliz respondeu. Vai bem, vai muito bem. Estou aqui tomando conta dos gansos que se divertem ali no lago. Não quero outra vida. E o palácio, como vai? Está gostando de ser rei? O primo fez uma careta e depois disse. Acabei de largar tudo para trás. Coisa mais confusa ser rei. Não quero isso para mim. Nem vida de nobre quero mais para mim. Vou pelo mundo em busca do que fazer. Assim se despediram. O sobrinho do meio andou mais um pouco e encontrou uma carroça à beira da estrada. Deu a volta e encontrou sentado num banco à sombra um artesão, ocupadíssimo no conserto de um caldeirão. Ele demorou para levantar os olhos e dar com o rapaz à sua frente. Bom dia, meu senhor. O que faz? Artesão respondeu. Faço e conserto panelas e caldeirões. Quer comprar uma boa panela? A vida é melhor quando se tem uma panela de qualidade. O sobrinho do meio se interessou. O senhor não precisa de um ajudante? Adoraria aprender o seu ofício. Nunca pensei que a vida poderia ser melhor com uma boa panela. O artesão não pensou duas vezes e contratou-o. A essa altura no palácio, o sobrinho mais novo era coroado o novo rei. Radiante disse. Agora sim, vocês fizeram a escolha certa. Meus primos são bons, mas tenho certeza de que ninguém governará melhor do que eu. Os três conselheiros entreolharam sem nada disseram. Na manhã seguinte é que veriam se o sobrinho mais jovem serviria mesmo para rei. Bem cedo os conselheiros apresentaram-se na porta do quarto real. Porém o soberano não se encontrava no aposento, nem tiveram tempo de perguntar por ele. O camareiro real logo informou. Não se preocupe, ele não fugiu ainda. O primeiro conselheiro pigarreou. O segundo conselheiro engasgou. O terceiro olhou feio para o camareiro que prosseguiu. Sua Majestade mandou dizer aos senhores que foi andar pelo reino para ver com os próprios olhos o que deve ser feito. Volta na hora do almoço, quando espera vê-los. Os conselheiros agradeceram pela informação e foram cuidar de suas obrigações. Na hora do almoço, apresentaram-se no salão real e puseram-se à espera do rei, que custou um pouco a voltar, mas enfim apareceu. Conselheiros, ai que bom que estão aqui. Vamos almoçar que temos muito o que falar. Temos muito o que falar, era no entanto força de expressão, porque somente ele, o rei, falou o tempo todo. Muito bem, meus conselheiros, há muito o que fazer nesse reino, mas não fiquem preocupados. Eu me encarrego de tudo. Já dei uma volta e vi por onde começar. Há uma coisa que me desagrada muito e pode ser resolvida já. Os conselheiros curiosos, mas nem tiveram tempo de abrir a boca porque o rei já dizia. Sopa de ervilhas, isso me desagrada muito. E o nosso povo come sopa de ervilhas. Por qualquer lado que se ande, está lá o cheiro de ervilhas cozinhando. E é um cheiro muito desagradável. Convenhamos, senhores conselheiros, como ninguém antes de mim pensou nisso, proíbo que se cozinhe e come ervilha nesse reino. Hábito mais detestável. Eu odeio ervilhas. Os conselheiros disseram ao rei que a alimentação dos súditos era escolhida por eles mesmos e que as pessoas possivelmente não gostariam de ser proibidas de comer o que queriam comer. Um rei talvez não devesse se meter dessa maneira na vida da população. Com tudo o que eu tenho para fazer, não conseguirei nem realizar metade sentindo aquele cheiro horroroso. Proíbo ervilhas. Aliás, proíbo o povo de plantar ervilhas. Vão, comece pelas sementes, que não se vendam sementes daquele horror mal cheiroso. No segundo dia de reinado, o rei implicou com o cheiro de cerveja, que perturbou logo cedo, quando vistoriava as tabernas, e proibiu a fabricação, a venda e o consumo de cerveja também. No terceiro dia de reinado, o terceiro dia de reinado começou tumultuado. Ainda de madrugada, o rei despertou com inúmeros gritos furiosos. Disse ao camareiro, que barulheira é esta? Proíbo que se faça barulho a essa hora da manhã. O camareiro respondeu logo, majestade ao povo. E o rei, que povo? O camareiro apontou para a janela. O povo do reino, majestade, abaixo sua janela protestando. Antes que o rei pudesse perguntar mais alguma coisa, o camareiro continuou, protestando porque desejo comer e beber o que bem entendem, majestade.
A barulheira era tanto que o camareiro simplificou bem a toalete real. O resultado não foi muito bom também e o rei entrou no salão um pouco desarrumado, um tanto amassado, mal penteado e com um cheiro meio estranho, porque não deu tempo de passar perfume. Conselheiros, conselheiros, o que é isso? Que gente mal educada. O primeiro conselheiro disse: Majestade, precisamos acalmar o povo, que está revoltado com as proibições que o senhor impôs. O rei pareceu surpreso. E como acalmamos o povo? Chamamos médico para receitar calmantes? O segundo conselheiro disse: Majestade, não penso que seja o caso para chamarmos médico. O povo não está com problema de saúde que demande essa providência. O rei estava espantado. Mas o que fazer? O terceiro conselheiro disse: Melhor anunciarmos que o povo continua podendo comer e beber o que deseja, majestade. O rei espravejou: Como assim? Eu sou o rei. Sei o que é melhor para o povo. Pela janela do salão começaram a entrar ovos e legumes podres atirados pelos manifestantes. O rei se convenceu de que estava errado assim que foi atingido pelo que parecia ser um pedaço de abóbora. Mandou dizer ao povo que revogava as proibições dos dias anteriores e voltou correndo para o quarto, desviando-se a tempo de um repolho. Após a confusão ser resolvida e todos voltarem para as casas, os conselheiros foram atrás do rei. Tiveram notícia dele pelo camareiro real. Senhores conselheiros, o rei foi embora, trocou de roupa, cobriu-se com manto e fugiu pelas traseiras do palácio com medo. Os conselheiros desesperaram-se. E agora, o que fazer? Enquanto ele se afligia, o sobrinho mais jovem, agora ex-rei, vagava a pé pelo campo. Encontrou um homem carregando uma sacola larga, de onde saíam as mais diversas vassouras e escovas. Bom dia, meu senhor. Aonde vai com essas vassouras e escovas todas? O rei respondeu: Vou limpar chaminés daquela granja ali adiante. Esse é o meu ofício, limpador de chaminés. Ando por todo o reino, limpando, escovando, consertando chaminés. O ex-rei achou a profissão interessante, pois nem a vida de nobre queria mais para si. Que bom parece o seu trabalho. Precisa de alguém para ajudar? Eu gostaria de aprender. Desse modo, arrumou o ex-rei uma ocupação e foi agraciado com almoço pela boa granjeira que os empregava, sopa de ervilhas acompanhada por uma caneca de cerveja. No reino, os conselheiros haviam decidido que sairiam em nova busca pelos 3 sobrinhos do velho rei para convencer um deles a voltar a assumir o trono. Foram pelos campos perguntando daqui, até ter informações concretas sobre o sobrinho mais velho. Disse o primeiro conselheiro: Imagine vocês, pastor de gansos, ele vai querer voltar a reinar imediatamente. O segundo conselheiro completou: Claro que sim. Depois de experimentar a vida dura do campo, voltará correndo. Chegaram à propriedade e perguntaram pelo dono. Dali rumaram para a beira do lago, onde encontraram o sobrinho mais velho sentado sobre a copa daquela mesma árvore, contemplando os gansos. Majestade, disse o primeiro conselheiro, viemos buscá-lo para reinar novamente. O rapaz se levantou: Mas de jeito nenhum. Por nada nesse mundo eu deixo a vida que tenho. Pode voltar pelo mesmo caminho que os trouxe aqui. Não volto, não volto e não volto. Não adiantaram nem argumentos nem lamentos. Ele permaneceu irredutível. Puseram-se o conselheiro de volta na estrada e foram em busca do sobrinho do meio. Perguntaram lá e acolá, souberam que o rapaz trabalhava como artesão de panelas. Demoraram até dar com a carroça de panelas e 2 trabalhadores. O segundo conselheiro tomou a dianteira. Majestade, viemos buscá-lo para reinar novamente. O rapaz nem levantou os olhos da panela que consertava. Vieram, mas não vai adiantar. Por nada nesse mundo eu deixo a vida que tenho. Encontrei o meu rumo e não vou mudar de ideia. Não adiantaram argumentos ou pedidos. O sobrinho do meio ficou com seu ofício e não quis saber de conversa. Restavam os conselheiros em busca do sobrinho mais novo, do velho rei. Perguntando aqui, ali, lá e acolá, souberam o seu ofício e foram em seu encalço. Chegaram à porta de uma casa e confirmaram com a senhora que atendeu à porta. Os limpadores de chaminé estavam ali mesmo. Os conselheiros entraram e encontraram o senhor reparando rachaduras na lateral da chaminé. Perguntaram pelo ajudante e ele apontou para cima. O terceiro conselheiro não teve dúvidas. Colocou a cabeça na chaminé e, olhando para cima, gritou: Majestade, sou eu, conselheiro real. Desça aí, por favor. Lá de cima ouviu-se a voz do sobrinho mais novo. Conselheiro, bom dia. O que deseja? O terceiro conselheiro animou-se com a boa educação. Majestade, viemos buscá-lo para reinar novamente. Ouviu-se uma risada lá de cima. Nem pense. É melhor sair da boca da chaminé. Estou limpando. Daqui a um momento vai cair fuligem. Até logo.
terceiro conselheiro saiu rapidamente dali e foi se juntar aos outros conselheiros. Resolveram partir e assim fizeram. Voltaram ao castelo sem rei nem solução para o problema. Alguém aí quer ser rei? Acabou o conto. Dos reis sábios. E amanhã eu vou estar lendo o próximo conto. Deixa eu ver o nome, espera um pouquinho. A Mulher dos Gansos. Obrigada e até amanhã. Não se esqueça de curtir.